Vamos pensar sobre a crise de Agar e o triunfo da graça. Gênesis 21, a partir do verso 8. Diz assim a palavra de Deus. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abrão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Beceba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou-se a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto, e se tornou flecheiro. Que o Senhor nos abençoe. Na Pinacoteca de Munique, uma das mais ricas da Alemanha, há um quadro muito interessante. Faz parte da coleção de pinturas da Baviera, pintado por um francês chamado Claude Lelorand. O quadro chama-se O Banimento. É o título da pintura que retrata a história de Agar e Ismael. O quadro tem algumas imprecisões históricas. Vocês podem observar aí que na nossa tela de comunicação, de banner, esse é o quadro. Quais são as imprecisões históricas? O cenário não é Canaã 2000 anos antes de Cristo. O palacete não se parece com a tenda na qual moravam nem o menino. O que está nessa tela parece o rapaz de 17 anos. Então existem algumas imprecisões históricas. Mas a mensagem por trás da arte está clara. Esse quadro pintado no século XVII. E qual é a mensagem? O banimento é doloroso, a rejeição é terrível. A história de Agar, embora seja pouco conhecida, ela é muito instrutiva, tanto pelo sofrimento da mãe, quanto pela graça que ela recebeu. Agar era natural do Egito, ela é citada no texto bíblico que nós acabamos de ler, como alguém que era serva de Sara, esposa de Abraão. Ela teve um filho com Abraão, e ela e seu filho, Ismael, estiveram no epicentro de uma crise muito grande, que na verdade foi uma oportunidade para a manifestação da graça. Ela aparece no capítulo 16 de Gênesis e reaparece no capítulo 21. São dois textos importantes que apresentam uma história triste de pecados, mas ao mesmo tempo, como tem sido normativo nas Escrituras, uma história de graça também. Temos muito a aprender. Bem, muito provavelmente Agar entrou na história dessa família quando Abraão e Sara visitaram o Egito. Se você ler os capítulos anteriores ao capítulo 21, Abraão e Sara estiveram no Egito. E o texto diz que ela era egípcia, Agar. Ela devia estar
há pelo menos 10 anos longe de sua terra natal, vivendo em Canaã naquele momento. Abraão e Sara eram nômades naturais de Ur dos Caldeus, mas estavam em trânsito, nômades, nesse momento vivendo em Canaã. Pois bem, no Antigo Oriente, os servos, na contramão do que muitas pessoas pensam, eles eram tratados como membros da família. Vídeo, por exemplo, um pouco mais à frente, a figura de Eliezer, que era a pessoa de maior confiança de Abraão. Era um servo da casa de Abraão. E esses servos, eles podiam comprar sua liberdade, eles eram dados o direito de possuir propriedades e, inclusive, realizar negócios. É bem verdade que esse não é o mundo ideal, mas era um mundo antigo. Era muito comum essa instituição da servidão. O ponto é que Agar estava trabalhando para Abraão e Sara, ela era uma serva da família. E qual é o ponto? Deus prometeu a Abraão um filho. O filho que seria o seu descendente, o filho a partir do qual Deus daria sequência à história da redenção. Mas há um problema. Sara é estéril. Humanamente era impossível ela gerar. Mas Deus fez uma promessa. E a Bíblia diz que tanto Abraão quanto Sara creram. Uma mulher infértil no mundo antigo podia ter um filho através de suas próprias servas. Era legítimo, está no código, por exemplo, de Hammurabi, muito antigo, a lei de Moisés. Raquel e Lia, por exemplo, fizeram o mesmo com suas servas, que tiveram filhos de Jacó. Então o que está acontecendo aqui não é uma coisa estranha para o mundo antigo. Uma mulher ter filhos através de suas servas por um problema de infertilidade. Bem, quando Agar percebeu que estava esperando um filho de Abraão, o texto vai dizer, lá no capítulo 16, que ela desprezou sua senhora. Ela usou a gravidez para, em alguma medida, manifestar uma atitude de perversidade, uma atitude de desrespeito. E Sara imediatamente culpou Abraão, exigiu que ele tomasse providências contra Agar. Abraão então autoriza Sara a fazer o que lhe for conveniente. Percebam a atitude de Abraão, equivocada também. E Sara, movida de ciúmes e amargura, trata Agar com tanta crueldade que ela foge em direção ao Egito. Em caminho para o Egito, grávida, ela é interceptada por um anjo do Senhor, é o que o texto bíblico vai dizer. Ela está em um momento de profunda aflição, de desorientação. E o anjo então diz a ela que o filho que ela carrega será abençoado, será pai de um grande povo. E dá a ela o nome da criança. O menino será chamado Ismael. Vejam isso, Ismael. Por que esse nome? Significa: o Senhor te acudiu na tua aflição. Todas as vezes que ela chamasse o filho, ela lembraria do socorro de Deus. Ela chamaria o filho: Deus ouve, vem aqui. Deus ouve, traz uma caneca de água. É literalmente o significado de Ismael. Vejam como são as coisas. O menino nasceu. Ela volta para casa de Abraão e Sara, a criança nasce. 14 anos depois desse episódio, contra todas as possibilidades humanas, Abraão, agora já com 100 anos de idade, nasce-lhe um filho. Ele e Sara têm um filho. O nome da criança é Isaac, que também recebe o nome como uma espécie de ironia da parte de Deus. Porque quando Sara riu dos mensageiros do Senhor, já que você riu, o nome da criança vai ser Riso. Riso, vem aqui. Riso, traz uma caneca d'água. Isaac significa riso. Então percebe que os nomes estão sendo dados de acordo com as circunstâncias. E dizem que Deus não tem senso de humor, não é? Vejam vocês. Pois bem, nasce Isaac, nasce Riso. 14 anos depois do nascimento de Ismael. 3 anos depois, há um elemento cultural também importante nessa história. Quando a criança completava 3 anos, era comum os pais darem uma festa para celebrar a transição da idade do bebê para a criança, a idade do desmame. Ele foi desmamado. E Abraão então promove uma festa. E nessa festa,
Ismael agora com 17 anos de idade, seu irmão com 3, tem uma atitude que eclode uma crise naquela família. Sara, Abraão, Agar e o seu filho Ismael. Em sinopse, em resumo, essa é a história da crise de uma mãe que viu a graça de Deus triunfar sobre a vida de seu filho quando tudo parecia perdido e sem esperança. E como eu disse ainda há pouco, sem querer romancear as coisas, hoje é um dia de muita alegria, é um dia que nós devemos celebrar, é um dia que nós devemos aproveitar ao máximo para expressar nosso afeto, nossa gratidão, nosso amor por aquela que foi instrumento para que viéssemos ao mundo, nossa mãe. Mas não devemos perder de vista que nós vivemos fora do jardim. E mesmo numa cultura onde a gente é incentivado a celebrar a vida, e graças a Deus por isso, devemos trazer à memória que há muitas famílias, nesse momento, passando por profundas crises. E a história de Agar, a história como Deus agiu na vida dela, de seu filho, tem muito a nos ensinar. Eu queria sua atenção para pensar então sobre a crise de Agar e o triunfo da graça. Vejamos. Primeiro, a crise era o fruto amargo das escolhas erradas. Deus fez a Abraão e Sara uma promessa. A Bíblia diz que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Deus prometeu, Deus cumpre. Pois bem, sendo Sara estéril, ela teve a brilhante ideia de ajudar Deus. E há muita gente que continua nessa mesma direção. Uma tentativa, bem intencionada por vezes, mas equivocada, de ajudar Deus a cumprir seus propósitos. Foi o que ela fez. Pelas leis da época, bastava observar, por exemplo, o Código de Hammurabi, que ainda há pouco eu citei. O filho de uma serva pertenceria ao casal da casa. Abraão atendeu a voz da esposa. Eu diria aos irmãos que ouvir a esposa é uma coisa boa, mas ouvir sempre, nem sempre é bom. E o epicentro desse problema surge quando Abraão dá ouvidos à sua esposa nesse sentido. Vamos ajudar Deus. Ele prometeu um filho. Quem sabe você vai ter um filho, mas não é comigo. Tem a nossa serva Agar. Por lei, o filho dela está na nossa casa, será o nosso filho. Olhando o quadro geral, é compreensível a atitude do casal. O tempo estava contra eles. Abraão, à época, tinha 86 anos. Sara já era estéril. Então, eles passaram então a fazer o que entenderam ser razoável. João Calvino, comentando essa passagem, ele traz luz ao dizer o seguinte: Abraão e Sarai não descreram da promessa, mas em relação ao método pelo qual ela se cumpriria, eles quiseram ajudar Deus a cumprir a sua promessa. E aqui de imediato uma grande lição para nós, apenas de passagem. A precipitação, via de regra, é um erro que custa muito caro. Os caminhos de Deus não são os nossos, muitas vezes não entendemos os desígnios de Deus. Portanto, é melhor esperar do que errar. Geralmente, pessoas intempestivas, precipitadas, semeiam ventos e colhem tempestades. Se você é precipitado, intempestivo, controle-se, peça a Deus domínio próprio. Nunca é bom tomar decisões precipitadas, porque as consequências podem ser danosas e irreparáveis. No caso da decisão de Sara e Abraão, foram danosas consequências e muitas consequências irreparáveis. Bem, segundo, a crise piorou no contexto de uma festa. Observem mais uma vez os versos 8 a 9. Curioso a narrativa aqui. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete, vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz, a Abraão caçoava de Isaac. O cenário é uma festa, repito, há uma celebração em família, é um dia muito especial, e a criança agora com 3 anos deixou de ser amamentado, está na fase com uma criança de 3 anos. E o pai, seguindo o costume da época, da cultura, faz uma festa. Ele dá, o texto usa aqui o adjetivo, uma grande banquete, uma grande festa. É interessante isso porque para Abraão,
não é? Não há diferença entre sagrado e secular. Abraão não é como muitos crentes hoje que compartimenta a vida. Um almoço de domingo é uma liturgia. É tão sagrado quanto está aqui, você reunir sua família para celebrar a vida. Então a gente precisa fazer compartimentar a vida, né? Como se terminado o culto aqui, terminou o que é sagrado, agora a gente vai para a esfera comum. Tudo na vida do cristão deve ser levado a sério como um ato sagrado, como um ato que é feito corandeu na presença de Deus. Então ele reúne a sua família para celebrar a vida. Que bênção! Deus cumpriu sua promessa, tem a criança crescendo, está numa nova fase da vida agora. 3 anos de idade. Abraão está celebrando a vida. Uma curiosidade ainda é que o primeiro milagre de Jesus, o primeiro milagre público, foi feito no contexto de um casamento. Por que razão, né? Celebrando a vida. Pois bem, mas naquela festa há uma crise que surge. No meio daquele ambiente festivo, no meio do grande banquete, surge um problema. A festa teve um problema. Os versos 9 a 10 apontam qual era o problema. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual deu à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Quando estava no momento de grande alegria naquela festa, Sara percebe que Ismael, 17 anos, está caçoando de Isaque, de 3 anos de idade. Parece uma coisa muito simples, né? Apenas um ciúme materno, né? Uma mãe com ciúme de seu filho. Mas caçoar aqui significa zombar, rir com maldade. O relacionamento que já era tenso ficou insustentável. Sara está cheia de ira e ela agiu contra Ismael e contra sua mãe. O código legal nos dias de Abraão, há pelo menos 2 códigos que norteavam as decisões sociais naqueles dias, o de Nuzi e o de Hammurabi. O que é que a lei social previa naquele contexto? É que a família não podia despedir a serva tendo ela um filho naquela casa. O que Sara está pedindo a Abraão é que ele viole a lei. Percebam? Ela está tão adoecida, tão amargurada, que ela pede ao seu esposo que viole a lei. Ela não podia despedir a criança e sua mãe, o rapaz no caso. É curioso isso, né? Mas, diz o texto, que Abraão fica com o coração penoso por causa do seu filho, pesado. Mas, curiosa, estranhamente, Deus autoriza Abraão a despedir Agar e o seu filho Ismael. Mas o faz com uma promessa. Não se preocupe com Agar nem com Ismael, eu vou cuidar deles. E o menino, por causa de você, será um grande homem, pai de um grande povo. Deus dá a sua palavra de que vai cuidar de Ismael. Observe então qual é a atitude dele no verso 14. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-lo às costas de Agar, deu-lhe o menino e o despediu. Ela saiu andando, errante pelo deserto de Berseba. A reação de Sara e a atitude de Abraão provocou uma crise na vida de uma mãe e de seu filho de 17 anos. E esse problema surgiu, repito, no meio de uma festa. Isso é interessante porque, entre outras coisas, é impressionante como, da noite para o dia, um ambiente de festa pode ser um ambiente de horror. Um ambiente de memórias ruins. Às vezes, sobretudo por causa da dureza do coração, um dia de festa pode se tornar um dia de briga, separação e tristeza. Eu lembro, enquanto estava estudando essa passagem, de um casal com quem eu conversei, que eles decidiram se separar no dia da festa de celebração dos 10 anos de casamento. Tiveram uma briga tão grave que no dia da festa decidiram se separar. Percebam como as coisas mudam muito rapidamente por causa da condição do coração humano. Como nós vamos ver, na contramão do que as pessoas pensam, a família dos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, eram famílias abençoadas, mas não eram famílias perfeitas.
A gente conta pecados graves na vida de Abraão, de Sara, de Isaque, de Rebeca, de Jacó, de Raquel, para mostrar a nós que esses homens e mulheres não foram salvos porque eram bons, foram salvos porque Deus é misericordioso. Então, nós podemos aprender com os acertos deles, com as virtudes deles, mas nunca perder de vista que nenhum homem, desde Adão, é justo. Todos nós somos pecadores, salvos somente pela graça de Deus. Caminhando, a crise se intensificou com a dor da rejeição. O problema se agiganta a partir do verso 10. Observe a fala de Sara a Abraão. Disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Em nenhum momento ela cita a mulher pelo nome. Em nenhum momento ela cita o nome do rapaz pelo nome. A rejeição, irmãos, é a forma mais violenta de ferir e agredir uma pessoa. E o que Sara está fazendo aqui é uma agressão através da rejeição. Agora tente imaginar como aquela mulher e seu filho sentiram-se depois de 17 anos, no mínimo, de convívio. No caso de Agar, 27 anos. O Tim Keller, comentando a dor da rejeição, que é uma das mais violentas e mais comuns do nosso tempo, as pessoas às vezes ficam falseando a realidade, mas no fundo, boa parte das pessoas estão com a alma sangrando por conta de dores, e muitas dessas dores têm relação direta com a rejeição. Tim Keller diz assim: geralmente, quando o nosso amor é rejeitado, ficamos bravos, fazemos retaliações, e tudo quanto possível para diminuir a afeição sentida pela pessoa que nos rejeita, para aliviar a dor sentida. Ou seja, geralmente por trás de uma pessoa cáustica, crítica, belicosa, alguém que está reverberando a dor da sua própria rejeição. É impressionante como passam-se os anos, passam-se as épocas, mudam-se os personagens, mas a realidade é o retrato da natureza humana. E nós precisamos falar sobre a dor da rejeição no contexto familiar, rejeição entre irmãos, entre pais e filhos, rejeição do cônjuge, chamado divórcio emocional, vivendo debaixo do mesmo teto, mas separados, emocionalmente distantes. A crise de sentir-se descartável, a rejeição é dolorosa, a rejeição desarticula a saúde psicológica, desestabiliza a pessoa, coloca no fundo do poço. Não há nada que fere mais alguém, repito, do que ser rejeitado. É o abraço que não pode ser dado, é o toque que não é aceito, é o telefone que é desligado, são os bloqueios no nosso mundo virtual. Só se sente desprezado quem um dia já foi prezado. E no caso aqui, tanto Agar quanto Ismael estão experimentando a dor da rejeição. E essa, repito, é uma coisa muito comum no nosso tempo. Maridos rejeitados, esposas rejeitadas, filhos rejeitados, velhos rejeitados. Esse é um mundo marcado pela rejeição, que se revela de múltiplas formas. Provoca dor e sofrimento. Agora vejam aqui um elemento distintivo nessa atitude de Sara. Ela está sendo movida por ciúmes. É o ciúme que inicia esse processo no coração dela. E também, em alguma medida, a própria ganância. Ela diz: o filho da escrava não será herdeiro do meu filho, com o meu filho, né? Enfim, percebam que Sara é uma mulher com os pés de barro. Tem virtudes, mas também tem muitos erros, muitas nódoas no seu caráter. Percebam que muitas disputas de família são por causa de herança, partilha de bens. Quantas brigas entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos, se dão por conta de dinheiro. Não tem liga. As famílias mais difíceis nas suas relações interpessoais, via de regra, se conflitam por conta de problema de natureza financeira, ganância. E às vezes o problema começa já no cemitério, né?
e se estende com a morte de uma pessoa. Isso é muito triste, mas é a realidade. Havia muitas coisas admiráveis nessa família, mas certamente não era uma família perfeita. Eu estou pintando esse quadro, que é um quadro lúgubre, é um quadro tenebroso, para ressaltar o que Deus, em sua misericórdia, fez em favor deles todos. Um elemento ainda montando esse mosaico triste. A crise chegou ao limite e o sofrimento beirou o desespero. Observem o verso 14, a parte final. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Ela não podia mais ficar ali, nem se quisesse. Não havia mais espaço. Ela foi literalmente, houve um banimento, houve uma expulsão. E o mundo deles da noite para o dia ficou completamente cinzento. Então houve uma espécie de curto-circuito na psique daquela mulher. Tente imaginar comigo. Agar saiu andando errante pelo deserto. Quem é que anda errante pelo deserto? Quem não tem direção, quem está perdido existencialmente. O que o narrador está apresentando aqui, no livro de Gênesis, é que ela saiu sem direção. Andar pressupõe um caminho. Sem um caminho não se pode andar corretamente. E é um princípio aqui. Se você não sabe aonde vai, já está perdido antes de sair. E no caso dela, ela já estava perdida antes de dar o primeiro passo. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba, que era uma região sul de Israel, a parte desértica, em direção ao Egito. E o deserto é um lugar perigoso e ameaçador. Há um prenúncio de morte aqui. Tanto é que ela entra em desespero. Observem os versos 15 a 16. Tendo-se acabado a água do odre, nós estamos falando de algo em torno de 14 litros de água, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco. Porque dizia, assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dela, levantou-se a voz e chorou. Há aqui um esgotamento das energias, das forças, não? Enquanto existia água, existia luta pela sobrevivência. Mas, no deserto, a água é o elemento de maior valor, porque a pessoa pode passar muitos dias sem comer, mas não pode passar muitos dias sem beber. Há um processo de desidratação, e muito provavelmente foi o que aconteceu aqui. Deserto, temperaturas cáusticas, né? Muito intensas. O garoto, então, 17 anos, embora jovem e forte, ele é alcançado por essa insolação, por essa desidratação, e, ao que tudo indica, ele é o primeiro a tombar nesse processo de andar errante pelo deserto. E a mãe, com o coração apertado, deita o menino debaixo de alguma árvore, e ela toma uma distância, ela consegue vê-lo, mas a distância, um tiro de pedra, um tiro de arco era equivalente a 700 metros. Então ela está olhando, observando de longe, a 700 metros, o corpo do seu garoto, deitado, esperando a morte chegar. E o texto vai dizer que ela chorou, gritou, desesperadamente. Quem ama sofre. Não há dor mais aguda do que a dor de uma mãe. Ela gestou aquele menino. Ela deu à luz aquele menino. Ela o amamentou. Ela cuidou dele. E agora ela está com as mãos atadas e não pode fazer nada. Ao que tudo indica, ela vai testemunhar a morte do seu próprio filho. Tente imaginar o desespero. Ela se afasta porque a mentalidade dela é a seguinte: assim não verei o menino morrer. A 700 metros de distância você não consegue ver com precisão, mas você visualiza a cena. Você sabe, embaixo daquela árvore tem alguém que lhe é caro e lhe é precioso. Então, é um momento de sofrimento. O não aqui, irmãos, não verei a morte do menino, é a sonegação de todo sonho. Ela verbaliza um futuro carimbado pela desesperança. Ela chora, ela grita, o desespero do coração. Ela perdeu tudo. Perdeu o lar, o abrigo, o nome, o direito, a liberdade, o pão, a água, o teto, o sentido da vida. E agora ela perde o próprio filho. É interessante porque o poeta inglês William Shakespeare, em vários de seus sonetos, muitos deles baseados no Saltério,
Ele dizia: nova cada manhã. Viúvas pranteiam, novos órfãos choram, novos lamentos golpeiam a face do céu. É inevitável o sofrimento. Nessa manhã, em algum lugar, em algum momento, tem alguém chorando, alguém erguendo a voz, sem entender as razões pelas quais está passando pelo que está passando. E Agar está experimentando uma crise profunda naquela situação. Agora percebo, e aqui muda o cenário completamente. Não é apenas a crise de Agar que está sendo narrada aqui, é a operação da graça. Como Deus se compadece dos que sofrem. Como Deus de fato intervém na história, se mistura a nossa história. A partir do verso 17, nós vemos aqui a graça em operação no meio daquela crise. Vejam o verso 17. Deus, porém, muda tudo com essa adversativa. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. A crise é uma encruzilhada, né? É uma bifurcação. É ao mesmo tempo um momento de crise, mas também de grande oportunidade, de uma profunda e intensa experiência com Deus. Você encontra isso na Bíblia em várias partes, né? José, Davi, Daniel, Jeremias, Paulo, o próprio Cristo no Getsemane, naquela encruzilhada, seguir em frente ou retroceder. Então, na agenda de Deus, um encontro conosco na crise pode ser uma grande oportunidade. Nós não podemos gerenciar os pormenores da nossa vida, mas mesmo aqueles momentos mais difíceis, as crises mais agudas, podem ser oportunidades para a graça de Deus. No Salmo 116 há uma expressão interessante. Davi diz assim: laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e em tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Davi não existia nesse momento. Davi ainda não havia escrito o Salmo 116, quando Agar estava sofrendo, mas se ela pudesse ter acesso a esse salmo, ela repetiria essas palavras. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Então, invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. E como é que a graça de Deus se manifestou na vida daquela família? Os versos 17 e 18, mais uma vez, vejam agora qual é a palavra, a promessa de Deus a uma família em crise. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu Agar e disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino aí onde está. Agora vejam: ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Deus fez 3 coisas em favor dela, que em alguma medida abençoou o seu filho e manifestou sobre ambos o quão gracioso é Deus. Vejam, primeiro, Deus a chama pelo nome e mostra que se importa com ela. Um dado muito singular aqui: esta é a única vez em toda a narrativa do Oriente Médio, em todos os textos, em que Deus se dirige a uma mulher chamando-a pelo nome. É a única vez. O anjo do Senhor chamou-a pelo nome, Agar. É interessante isso. Não é apenas uma serva, alguém que saiu do Egito para servir uma família em Canaã. Não é matéria descartável. Há uma inversão aqui positiva. Ela que até esse momento viu perder tudo, perdeu o teto, a dignidade, a liberdade, o pão, a água, estava vendo a morte chegar para o seu filho, o único filho. Agora ela é chamada pelo nome. Deus não tratou Agar como Sara a tratou. Não é essa escrava, é Agar. O nome da pessoa dignifica a pessoa. Quando os nazistas construíram os horrores dos campos de concentração, a primeira coisa que eles fizeram foi privar as pessoas de chamar uma a outra pelo nome. Era um número. Porque o seu nome, é a sua identidade, o seu nome. Então, você tem Agar.
Existe um alguém que sabe que Agar não é uma ninguém. Deus está trazendo à memória dela valor. E é nesse sentido que alguns calvinistas do miolo mole se equivocam quando confundem valor com mérito. Nenhum ser humano tem mérito diante de Deus, mas todos os seres humanos têm valor. Deus se importa, porque todos nós fomos criados à imagem de Deus. Então não confunda uma coisa. Ao rejeitar o equívoco ou a equivocada doutrina da inerente bondade humana, nós não podemos rejeitar a inerente dignidade humana. O homem não tem mérito, mas tem valor. E quando o anjo do Senhor se aproxima daquela mulher e chama pelo nome, está dizendo, você tem valor. Deus se importa com você. Você não é um CPF. Você não é um CPF. Eu conheço a sua história. Agar, que tens, Agar? Mais uma vez o Senhor abordando com perguntas, né? Que tens, Agar? Ele sabia o que ela tinha, mas queria perguntá-la, o que você tem? Deus sabe o valor de Agar, Deus se importa com Agar, Deus pronuncia o seu nome, para Deus Agar tem nome, repito, não tem mérito, mas tem valor. E ele começa um processo interessante. Quando ele pergunta o que tens, esta é a carta de alforria daquela mulher. O nome de Agar é pronunciado do céu num contexto de milagre. Deus mostrou que Agar é importante. Ele é o Senhor do universo que dá valor a ela. Para Deus, Agar tem nome, tem cor, tem voz e tem vez. Então você não precisa sentir assim, Agar. Você é de Deus e você tem valor para Deus. É a primeira coisa que Deus faz em relação àquela mulher. Segundo, Deus vai ao encontro dela quando tudo parece perdido. Deus, porém, ouviu. Esse porém é que faz toda a diferença. É uma mudança radical na situação. É uma intervenção. Agora vejam os verbos que são usados aqui. Vejam como Deus trabalha com alguém abatido, com alguém que está se sentindo na lona. Vejam o processo. Primeiro, mudança posicional. Ergue-te. Ergue-te. Quem está numa situação daquela está prostração. Na cama, na lona. Profundamente arruinado. Ergue-te. Levanta. É preciso reagir diante do caos, sair da posição de derrotismo. Levanta-te. Segundo, uma mudança de atitude em relação ao filho. Levanta o rapaz. Você não se afastou dele para não vê-lo morrer? Vai lá. Levanta o rapaz. Não entregue seu filho à morte. Salva o seu filho, levanta ele. É o que Deus está dizendo para uma mãe que perdeu as esperanças. Mudança de atitude em relação ao futuro. Eu vou fazer do teu filho um grande povo. Agar olhou para o futuro do seu filho e viu o fim imediato, a morte. Deus olhou para o filho dela e viu uma grande nação. Deus ainda hoje continua fazendo isso, mudando um quadro ruim, quadro tenebroso, desesperançoso. Porque quando Deus quer, Deus faz. Deus é soberano sobre todas as coisas. E aí, o terceiro elemento, Deus providencia o socorro para uma mãe necessitada. Veja o verso 19. Abrindo-lhe Deus os olhos. Viu ela o que, gente? Um poço de água. E indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Tudo que ele precisava era ser hidratado. O anjo não levou água. O anjo abriu os olhos e falou assim, olha, tem água aí. Percebam? Há algumas coisas que você precisa fazer. Você não está enxergando, vou abrir os seus olhos. Os olhos abertos agora, haja. Pegue água, dê ao rapaz. E o fato é que ele não morreu naquele dia. Deus abriu um poço no deserto e continuou fazendo isso hoje, convertendo terra seca em manancial. Ele abriu o mar vermelho, ele tirou água da rocha, ele derrubou as muralhas em Jericó, ele abriu os olhos aos cegos, é ele quem cura, quem sara, quem estende a vida, é ele que faz da mulher estéril alegre mãe de filhos, transforma dilúvios
em arco-íris, vales e mananciais. O poeta George Herbert disse assim: vivo para manifestar o poder daquele que um dia transformou muitas alegrias em pranto, e agora meus lamentos em cânticos. Nós não temos todas as respostas, tenho dito seus irmãos muitas vezes. Há muito choro, há muita lágrima, há muita dúvida, há muita inquietação no nosso coração, porque na nossa história algumas coisas aconteceram. Você não tem e dificilmente terá todas as respostas, mas eu quero encorajar a cada um dos irmãos e aqueles que nos acompanham pela internet a saber que, embora não saibamos os caminhos, conhecemos bem o nosso guia, e Deus sempre enxerga todas as coisas. Deus enxerga inclusive no escuro e caminha conosco pelos vales mais sombrios. Eu quero encerrar dando aqui uma palavra aos irmãos, 3 aplicações rápidas, eu vou apenas ler. Eu quero que os irmãos guardem isso bem no coração. A primeira grande lição dessa história é a seguinte: o desvio é sempre pior do que a estrada principal. Nós somos acostumados com o que tem sido chamado há muito tempo já de jeitinho brasileiro, né? De fazer as nossas escolhas e decisões para facilitar as coisas. E às vezes esses desvios, essas propostas mais rápidas, de deixar de lado certas etapas e certos processos, são extremamente perigosos. Abraão e Sara erraram ao querer, ao tentar, pela presunção de ajudar Deus. E todas as vezes que nós buscamos atalhos e desvios para chegar mais rápido, além do que havia sido planejado, essa rota é sempre perigosa. O princípio geral é o seguinte: é tolo a pessoa que tenta ser mais sábia do que Deus. Então, tome cuidado. O desvio é sempre pior do que a estrada principal. Segunda aplicação: os santos têm os pés de barro. Abraão, pai da fé, e Sara, sua esposa, ambos mostraram muitas vezes que, embora fossem servos do Senhor, tinham muitas fraquezas e falhas, inclusive no caráter. Então, cuidado para não idealizar as pessoas. Muitos cristãos se prejudicam à medida que criam a ilusão de que é possível viver uma vida perfeita desse lado da existência. Então, os melhores homens da história, as melhores mulheres da história, os mais santos deles, todos, sem distinção, cometeram erros. Razão pela qual todos os que estão no céu, todos que viverão para sempre com o Senhor, são salvos tão somente por sua graça. E a melhor de todas as notícias, meus irmãos, com essa informação, com essa palavra eu encerro. O Deus de Agar sempre chega na hora H. Deus é soberano sobre as circunstâncias mais adversas. Talvez você esteja no seu limite. Lembra daquele do livro de Provérbios, quando diz que a esperança que se adia faz adoecer o coração? Quando a gente espera muito, não acontece, a gente fica triste. E aí a gente talvez seja tentado a querer dar conselhos para Deus. Muitas das nossas orações são conselhos, né? O Senhor está demorando, faz assim. Deus nunca chega atrasado. Mesmo quando nós pensamos que Deus está atrasado, na verdade Ele está trabalhando. O livro de Salmos diz que Deus trabalha por nós enquanto nós dormimos. O processo foi doloroso, não foi fácil para Agar. E ela não é inocente nesse processo. Lá atrás, ela provocou a Sara, sabendo que ela era infértil, é um processo extremamente doloroso para uma mulher. Então ninguém é inocente nesse processo, nessa história. Mas o fato é que tudo que ela viveu foi extremamente difícil. E quando ela está ali naquele deserto, sem nenhuma esperança, olhando e esperando a morte chegar para seu filho e para ela mesma, o Senhor fez a intervenção e mudou a história dela. E de fato, Ismael se tornou pai de uma grande nação. Conflitos surgiram, conflitos que ainda hoje se reverberam na história de Israel, com os povos árabes, que são descendentes de Ismael. Mas o fato é que Deus abençoou grandemente Agar e seu filho Ismael.
Salmo 33, versos 20 a 22. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Amém? Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar,